Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte, gravando, é sempre importante conferir. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, tô brincando, eu sei que não estavam, até porque a gente se viu sexta-feira, ou pelo menos vocês estão me vendo agora terça-feira, alguns dias depois, mas faz parte do calendário do Simplifica. E como sempre, vou até começar pedindo desculpas se estiverem ouvindo algum barulho externo, mas como sempre vou começar com um momento que no caso não é socioemocional, e sim um momento de bem-estar. Então vamos lá, vocês têm aqui uma proposta de experiência de exercício físico durante 10 minutos, 10 minutinhos ali do seu tempo. Do seu tempo aí você pode parar para praticar algum exercício, para cuidar do seu corpo. Eu acho que eu já falei isso para vocês em outras aulas, da importância de cuidar do próprio corpo. E aqui tem uma ideia muito bacana, que eu realmente vou querer fazer aqui em casa também, que é a do boliche, né? É você pegar algumas garrafas, eu já vou mostrar para vocês como é que é, mas tem aqui a ideia de jogar, né, boliche. O jogo de boliche possibilita o desenvolvimento de muitas habilidades, pois quando estamos jogando, além de nos concentrarmos, precisamos manter o equilíbrio e o senso de direção. Então ele requer várias habilidades nossas ao mesmo tempo. E a proposta exatamente é a seguinte, algo bem simples e algo, eu acredito que é algo bem possível para a realidade de todo mundo que está me assistindo, que seria basicamente pegar algumas garrafas PETs, você pode pegar aí, como fala, né, de 3 a 10, eu aconselharia aí pelo menos 5 garrafas, tá bom? No mínimo 5 garrafas PETs, independente do tamanho, se de 500 ml, 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros, e o objetivo é derrubar o maior número de garrafas possível, tá? E aqui diz o seguinte, ó, cada jogador tem 2 tentativas e ganha quem ao final de 10 rodadas derrubar mais garrafas. Então, se você for jogar com o seu irmão, com algum familiar seu pai, sua mãe, vocês, cada um vão jogar 10 vezes, não obrigatoriamente você vai jogar as 10 vezes de uma vez só, né? Você pode ir revezando com ele, mas quem ao final tiver derrubado o maior número de garrafas, vence a brincadeira, tá bom? E ainda tem um desafio extra que é executar 3 strikes seguidos, que aqui são os strikes, tá aqui entre parênteses, seria derrubar todas as garrafas de uma vez só. Então, tem ainda esse desafio muito legal que se você derrubar 3 vezes seguidas todas as garrafas, você ganha aí esse desafio, tá? Eu acho que é uma oportunidade de passar o tempo e ainda de alguma maneira trabalhar o seu corpo de maneira rápida e prática, tá bom? Mas agora sim nós vamos para a nossa aula. E a nossa aula ela é muito bacana porque ela vai falar de uma pessoa que eu gosto muito, tá bom? Nunca o conheci pessoalmente, não sei se vocês já conheceram, eu acredito que não. Até porque se tiverem conhecido eu vou ficar assustado, que é nada mais nada menos que Leonardo. Então o nome da nossa aula é Leonardo, o Diferentão. Eu acho que você já, pelo menos a maioria já deve ter percebido, peraí, aula de arte, tem esse nome Leonardo no início, já sei de quem vai falar. Mas antes disso mesmo, eu queria perguntar, você conhece alguém, seja um colega, um amigo, um conhecido seu, que é diferentão, que quer ser diferentão, que adora mostrar que sabe fazer de tudo, que está envolvido em todas as áreas, que sabe falar de tudo um pouco, que dá jeito em qualquer coisa, ou pelo menos tenta passar essa fama? Pois bem, se você conhecer, saiba que Leonardo não era exatamente assim. Não é que ele queria ser o diferentão, ele realmente era o diferentão e ele tinha uma série de habilidades que mesmo hoje é muito difícil alguém ter, pelo menos ter todas essas habilidades como ele tinha. Então vamos conhecer um pouco mais do Leonardo. Aqui, né, tem aqui uma certa reflexão para que vocês pensem. Ó. Imagine uma pessoa com as seguintes características. Filho de uma relação fora do casamento, além de ter dislexia, ou seja, a dislexia, vou até falar rapidamente aqui, mas seria aí uma dificuldade de leitura, em que o seu cérebro ele tem uma dificuldade de codificar as palavras. Então, por exemplo, a gente aprende desde cedo a ordem de letra por letra para formar uma palavra, né? No caso, a palavra casa, como todas as outras palavras. O que acontece com a dislexia é que as pessoas disléxicas têm a dificuldade de apreender, guardar na cabeça, na mente, esse código. Então, fica muito difícil, por exemplo, para saber que casa é escrito C-A-S-A nessa ordem, tá bom? É mais ou menos isso a dislexia. Então, imagine alguém com essa dificuldade, que era ambidestro, ou seja, escrevia com as 2 mãos, mas isso numa época em que ser
no caso aqui, escrever com a mão esquerda era considerado aí uma heresia, tá? Ao ponto de que a pessoa poderia ir para a fogueira, porque aí as pessoas pensavam que tinha algo a ver com bruxaria, era alguém que nasceu de maneira deformada só porque conseguia escrever com a mão esquerda. Imagine também que a mãe dessa criança o entregou aos 5 anos para ser criado pela família do pai, ou seja, o abandonou completamente. E por ser filho ilegítimo, só conseguiu começar a estudar aos 16 anos. Pense numa realidade como essa, de uma pessoa como essa. A pergunta é, você daria muito crédito a essa pessoa ou acreditaria que ela poderia ser bem-sucedida ou fazer a diferença na vida de alguém? Bem, gente, eu acredito que a maioria de vocês no primeiro momento olharia para essa realidade e falaria, pobre dessa pessoa e que dificuldades ela realmente vai encontrar para sobreviver no mundo e para ser uma pessoa reconhecida, seja lá a área que ela queira exercer. Mas a verdade é, esse daqui é o perfil de Leonardo da Vinci, ok? Que a gente já vai conhecer um pouquinho melhor sobre ele para quem não conhece, mas esse é o perfil dele e a gente vai descobrir tudo o que ele foi capaz de fazer mesmo com todas essas dificuldades. Não estou dizendo que foi fácil para ele não, é claro que não foi. Mas a gente vai ver o que ele conseguiu fazer mesmo com todas essas dificuldades. Ó, inclusive tá aqui, ó, entrar na escola, começar a ter um estudo mais prático. Agora, desculpa, me faltou realmente a palavra, mas ter realmente uma rotina de estudos, mesmo que de maneira tradicional, não é que seja sentar em cadeiras, ouvir um professor, ele só pôde fazer isso aos 16 anos de idade, tá bom? Então, como eu já apresentei para vocês, eu sou uma pessoa que adora dar spoiler, né? Não esperei chegar até aqui. E a gente está falando aqui exatamente de Leonardo da Vinci, tá? Então, para quem não conhece, ele é esse cara, tá bem aqui do meu lado, ó, que apresentou na sua infância todas essas dificuldades e, claro, levou boa parte dessas dificuldades para a vida inteira. Mas ele é considerado, vou ler aqui para vocês, um dos grandes gênios da humanidade. Não só do Renascimento, que foi a época em que ele viveu, em que a Europa estava pensando como redescobrir o mundo, não no sentido só geográfico, mas no sentido, né, intelectual, porque até aquela época Deus estava no centro de tudo, a igreja estava no centro de tudo, toda a ciência, todo o conhecimento era pautado a partir de Deus. Então o Renascimento veio justamente para fazer a Europa renascer, tá bom? Ou seja, o conhecimento humano, a humanidade renascer em vários aspectos, principalmente no intelectual. Então, ele foi muito importante para essa época, mas ele é importante para toda a história da humanidade. Ele nasceu no século XV, lembrando que século XV não é 1500 e alguma coisa, não. Século XV começa exatamente no ano 1401 e vai até o ano 1499, tá bom? Então, ele nasceu durante esse período, nos anos 1400, há muito tempo, tá bom? Em condições sociais complicadas, como aqui diz, né? Ele era filho de um homem casado com uma camponesa. Depois, quando essa camponesa, mãe dele, casou novamente, entregou a família do pai, ou seja, podemos chamar assim, abandonou. Ele tinha dificuldade de aprendizagem, como a gente já viu, pelo menos na infância ele tinha, ok? Começou a estudar só aos 16 anos, teve uma infância difícil, porque se mudou muito, aqui fala, né? Que ele foi morar com a família do pai e aos 14 anos a família mudou-se para outra cidade, Florença. Então, mudança nunca é fácil, também não foi fácil para ele, mas foi lá em Florença que ele realmente começou os seus estudos. E a educação deixou o mundo conhecer o gênio. Olha, pessoal, eu não queria, tanto que eu nem comecei a aula fazendo reflexões aí, como eu comecei na aula de sexta-feira, mas o próprio conteúdo ele pede isso, ou não pede? Porque observe só, a gente tem aí um homem situado numa época muito difícil, em que acessar o conhecimento era muito mais complicado do que hoje, que nasceu cheio até de problemas mesmo intelectuais, no sentido de certas barreiras intelectuais, como era no caso a dislexia, mas ele foi capaz de superar tudo isso graças à educação. Porque aqui diz, ó, o fato de ser filho ilegítimo naquela época o impediu por muito tempo de fazer algo importante, estudar. Só aos 16 anos, Leonardo pôde começar sua educação. O pai percebeu o talento artístico do filho e conseguiu-lhe uma vaga como aprendiz no ateliê de um famoso artista da época. A partir daí, o mundo conheceu Leonardo da Vinci, que se tornou cientista,
matemático, engenheiro, inventor, anatomista, ou seja, conheceu o corpo humano como ninguém conhecia naquela época, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Quer mais alguma coisa dele? Será que ele fez pouca coisa na vida? Simplesmente incrível, como aqui fala. E aí aqui ficou uma pequena reflexão do seguinte, a pergunta é, Leonardo da Vinci teria conseguido tudo isso sem a escola? Não, ele não teria. Porque a escola é o que traz os conhecimentos básicos, os conhecimentos mínimos para que a partir daí você alcance novos voos, tá? E eu não estou fazendo essa metáfora aqui com voos, não é à toa, vocês já vão entender. Mas a escola é o ponto de partida, ela não é tudo, isso é fato. O que vocês estão vivenciando hoje, essa minha aula que vai durar um certo tempo, que vai tirar um certo tempo de vocês, mas que eu espero que acrescente alguma coisa, as aulas que vocês assistem hoje, o ensino fundamental que vocês vão terminar ano que vem, o ensino médio que vocês ainda vão ter e tal, e se Deus quiser uma faculdade que vocês vão cursar, elas são parte da trajetória. Mas elas também significam um ponto de partida. Se você não passa principalmente pela educação básica, que é o fundamental e o médio, você infelizmente não vai conseguir traçar grandes voos, alcançar grandes voos, porque é muito importante ter esse conhecimento básico e essa noção básica sobre os conhecimentos do mundo, inclusive sobre a arte e inclusive sobre quem foi Leonardo da Vinci, tá bom? Então eu queria mostrar para vocês, por exemplo, algumas das suas invenções, né? Porque é o seguinte, observem só, a questão é que você pode estar se perguntando, ok, estou aprendendo sobre esse Leonardo da Vinci agora, ele é novidade para mim, se para você que está me assistindo não é novidade, tenha paciência, é porque de alguma maneira eu estou apresentando a quem não conhecia. Então, para você que não conhece, você pode estar pensando, ok, esse cara que nasceu em 1400 e alguma coisa, que tinha várias dificuldades, mas conseguiu demonstrar o seu talento, conseguiu estudar e, segundo o que você está falando, ele fez grandes coisas. Mas o que foi mesmo que ele fez? Vamos ver aqui, ó. Sabe por que o Leonardo foi especial para a ciência e a arte? Porque ele não se portou em ser indiferente e em pensar diferente. Na verdade, ele fez disso sua receita de sucesso. O Leonardo da Vinci não se preocupou em se encaixar num rótulo, em se colocar dentro de uma caixinha. Ou seja, hoje em dia a maioria das pessoas, eu entendo que até por uma obrigação pensa, eu tenho que crescer e ser, por exemplo, professor. Ou eu tenho que crescer e ser um arquiteto. Eu tenho que crescer e ser um comerciante. Eu tenho que crescer e ser um advogado. As pessoas querem se encaixar muito no rótulo. Mas a questão é que Leonardo da Vinci não queria isso. Ele queria ir para onde a sua mente o levasse. Então, olha o que ele foi capaz de inventar. Ele inventou o primeiro traje de mergulho. O primeiro, aqui são todas as listas, ó, peraí, de tudo que ele inventou e que, óbvio, né? Se foi ele que inventou, antes dele não havia nada parecido, pelo menos nada como ele fez. Então, ele criou o primeiro traje de mergulho, o primeiro sistema hidráulico e de esgoto de uma cidade. Imagine que até o século XV não havia esgoto e saneamento básico nas cidades, e Leonardo da Vinci é que trouxe os primeiros projetos de como a cidade poderia não feder tanto com esgoto a céu aberto. Ele foi o primeiro a inventar uma espécie de robô, já a gente vai ver sobre isso. Um paraquedas, ou seja, o homem já estava pensando até no que as pessoas poderiam fazer ao pular de lugares altos. Então, ele era muito para frente do seu tempo, né? Ele estava muito à frente do seu tempo. Foi o primeiro a inventar um tanque, a pensar no que seria o planejamento para criar um tanque de guerra, uma bicicleta hoje que é tão comum e que tantos vocês têm ou que já tiveram na vida. Foi ele o primeiro a inventar isso, então agradeçam aí ao Leonardo da Vinci, quem gosta de andar de bicicleta. E o primeiro a inventar projetos de máquinas para fazer o homem voar. Então, se Santos Dumont, tempos e séculos depois, conseguiu inventar o avião, foi graças a Leonardo da Vinci que lá no passado já tinha imaginado e desenhado como poderia ser um objeto capaz de fazer o homem voar, tá bom? Então aqui eu quero mostrar para vocês só um exemplo do... Tá bem aqui, ó, peraí. É porque no caso eu não tô acompanhando tanto, ó. Pera, vai dar certo. Do ornitóptero. Vocês sabem o que é ornitóptero? Ornitóptero. Desculpa, eu falhei. Mas sabe o que é? Eu já vou mostrar para vocês. É o seguinte, prestem bem atenção. É nada mais, nada menos que isso daqui que vocês podem ver aqui do meu lado. Imagine alguém lá no século XV, 1400 e alguma coisa, pensando em algo que pudesse voar. Observe como ele... Isso aqui, gente, é um projeto a partir do que ele desenhava na época.
Então ele imaginou os pedais de abertura para que as asas se abrissem, o pedal principal, né, para a cauda, dispositivo de flutuação para que em determinado momento esse objeto só ficasse sobrevoando o local, as asas, óbvio, o básico, né? E uma estação de controle para que houvesse uma espécie de, ele já pensava nisso, de piloto, alguém para controlar esse objeto aqui capaz de voar. Isso, mais uma vez, no século XV, tá? 1400 e alguma coisa, ele já estava pensando em tudo isso. Mas é claro, a gente está estudando e vendo sobre o Leonardo da Vinci, fazendo aqui uma espécie de homenagem a ele, não apenas pela ciência, mas também muito pela arte. E aqui vem a sua obra, que é uma das mais famosas, a mais famosa, sendo bem realista, que é a Mona Lisa, ou La Gioconda. Eu até fechei a mãozinha, né, para tentar imitar o sotaque do italiano, mas como vocês podem notar, não consegui fazê-lo de maneira adequada, né? Mas vou de novo. La Gioconda. Ainda não deu certo, mas tudo bem. Essa pintura, gente, que alguém pode se perguntar, mas o que é que faz essa pintura ser tão importante, tão conhecida até hoje e talvez a pintura mais famosa do mundo até hoje? Vamos lá. Com certeza, a obra mais famosa de Leonardo, como eu já falei, Mona Lisa ou La Gioconda, com a qual ele ficou tão envolvido que demorou aí 4 anos para terminar. 4 anos trabalhando nessa pintura, nesse projeto dessa obra. Suas pinturas e esculturas traziam amostras, vou aqui resumir o que está aqui do meu lado, mas aqui diz que as pinturas deles, que Leonardo fazia, trazia amostras, ou seja, mostrava o conhecimento que ele tinha sobre o corpo humano, porque Leonardo da Vinci trabalhou muito, né, abrindo cadáveres, óbvio, né, não pessoas que ele matou, mas pessoas que haviam morrido por outras causas. Ele ia lá, ia no cemitério, que na época era mal visto e considerado até necromancia, que é uma espécie de magia negra, algo que poderia levá-lo à fogueira. Que bom que não levou, né? Graças a Deus que não levou. Mas Leonardo fazia isso por quê? Porque ele era um cara doente? Não, porque ele era um cara que tinha sede por conhecimento, sede por entender aquilo que a humanidade ainda não entendia. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, a medicina, tudo isso começou também com Leonardo da Vinci conhecendo melhor a anatomia do corpo humano, ou seja, a estrutura do corpo humano. E ele era tão inteligente que ele foi capaz de levar isso para as pinturas, que é uma prova de que ele conhece muito a anatomia do corpo humano, ao ponto de fazer até ilusões com o corpo humano. Bem, dá uma pausa nesse vídeo, preste bem atenção no que tu vai fazer. Você vai dar uma pausa nesse vídeo. Eu vou até sumir aqui por uns minutinhos para ficar melhor, tá bom? Pronto, subi aqui rapidinho. Você vai dar uma pausa nesse vídeo. Você vai encarar a Mona Lisa. Tá vendo a Mona Lisa te encarando? Pois é, você vai encarar ela novamente. E o que é que você vai fazer? Se bem que eu vou ter que voltar aqui para explicar um pouco. Olha, você provavelmente tá me assistindo aqui, tá aqui o teu celular, não é? Peraí, tá torto aqui. Você tá aqui me assistindo no teu celular. Você vai pausar esse vídeo e vai fazer o seguinte, ó. Você vai deixar o teu celular no canto, colocar ele no canto. E você vai caminhar para um lado, tá bom? Você vai caminhar para um lado e olhar para o celular. E você vai voltar esse caminho, caminhando para o outro lado, ainda olhando para a Mona Lisa. Eu quero que você faça isso agora, tá? E ver se você vai perceber o que todo mundo percebe ao fazer essa brincadeira e ao perceber o quanto Leonardo da Vinci era tão, e é, né? Porque ele ainda de certa forma vive nas suas obras, é tão inteligente. Faça aí, por favor. Não sei se fez, talvez eu fiquei uns segundos aqui parado enquanto você me encarava, mas para quem fez ou se quiser fazer, ainda dá pausa, ainda dá tempo, faz esse teste, coloca o celular no canto, caminha de um lado para o outro, olhando para o teu celular e olhando para a Mona Lisa, e se você fizer isso, você vai perceber o seguinte, que você está sendo observado. Porque Mona Lisa, ela foi criada de uma maneira tal, foi desenhada de uma maneira tal, que a impressão que dá é que ela está o tempo todo nos observando. Então, se você caminha, parece que o olhar dela nos acompanha. Você caminha para o lado, o olhar dela vai te acompanhando. Você caminha para o outro lado, o olhar dela continua te acompanhando. Isso, Leonardo da Vinci não fez à toa, não fez sem querer. Ele fez justamente conhecendo primeiro a questão dos ângulos do corpo humano, okay? A noção de perspectiva que a gente já trabalhou em aulas passadas em relação à pintura. Então aqui, por que
claro que eu não vou explicar totalmente, mas apenas dar uma noção por que tem esse efeito. Bem, são alguns detalhes, vou até voltar aqui. Aqui são alguns detalhes. Primeiro, em relação ao próprio ângulo que o corpo dela está, perceba que ela está um pouco de lado, só o rosto virado para a gente mesmo, nos olhando. Tem a questão do próprio ângulo do rosto dela, porque enquanto o rosto dela está um pouco virado, os olhos estão concentrados não para o lado, mas sim para frente. Tem a questão das sombras nos olhos, a questão do próprio formato em que o olho foi desenhado. Então, todos esses detalhes combinados faz com que a gente tenha essa ilusão de que a Mona Lisa nos acompanha por onde quer que nós andemos. Então, ela está ali, né, nos vigiando para qualquer lado que a gente vá, tá bom? E isso, até hoje, se é algo incrível, imagine para a época quando o Leonardo conseguiu produzir isso. E calma, ainda não acabou. Mas é o seguinte, gente. Então, o que eu queria basicamente nessa aula com vocês? Eu queria que vocês prestassem atenção que Leonardo da Vinci, ele não foi um ser humano, um homem que nasceu e aos 4, 5 anos de idade, todo mundo já notava o quanto ele era promissor, o que ele deveria realmente, que ele seria um grande artista, que ele seria conhecido mundialmente. Não, ele realmente traçou o seu próprio caminho. É claro que houve um momento, como a gente viu aí na história dele, que realmente perceberam o talento que ele tinha. Mas ele teve que construir isso, ele teve que ir atrás disso, ok? Então, uma das coisas que oportunizou com que as pessoas o enxergassem mais foi justamente a escola, porque quando ele teve acesso a essa educação, que é a educação que a escola dá, que é uma educação que é valorizada pela sociedade, as pessoas começaram a notar os talentos que ele tinha. Então, mais uma vez, a escola não foi tudo para ele, mas foi o ponto de partida, foi a base para que ele alcançasse novos conhecimentos. Ou seja, se Leonardo da Vinci ele não tivesse tido acesso à educação, é provável que hoje a gente nunca nem tivesse ouvido falar dele. É provável que várias invenções demorassem a ser aprimoradas, já que foi ele que criou e sem ele elas teriam demorado a surgir na história da humanidade. Então observem aí o poder que tem não só a escola, mas sim quem usa da educação, quem usa dos estudos para realmente crescer intelectualmente e mostrar todas as suas potencialidades. E mais um último, né, que ainda não encerrou a aula, calma, até porque você vai ter que fazer o resumo até o final do que eu vou falar, mas só para encerrar esse momento específico aqui. Mas, além de tudo, também mostra o quanto Leonardo da Vinci ele não procurou se encaixar em algo só. Ele pegou a sua criatividade e levou ela para todas as áreas. Então, aquilo que ele tinha vontade de estudar, ele estudava. Aquilo que ele queria conhecer, ele conhecia. E isso, com certeza, primeiro, que o fez muito feliz, tá bom? E segundo, que, como consequência, o fez também algo muito importante para a história da humanidade. Então, é o seguinte, dificuldades é algo que todo mundo passa, alguns mais do que os outros, claro, e as pessoas que passam por mais dificuldades têm que ser melhor observadas, têm que ser melhor cuidadas, isso é óbvio, mas passar por dificuldades não é e nunca vai ser desculpas para você não crescer, para você não evoluir e para você não descobrir seus próprios talentos e mostrar os seus talentos ao mundo, tá bom? Então não importa o teu talento, não pense que ele vai continuar aqui na tua mente fresquinho sempre não. Você tem que correr atrás de estudar, de se aprimorar e de melhorar para que esse teu talento ele possa ser melhor reconhecido. E aí, já chegando à parte em que eu falo sobre quais são as possibilidades de atividades, quero continuar aqui a mostrar algumas invenções do Leonardo da Vinci, tá bom? Vou mostrar e vou explicar para vocês entenderem o que é que isso tem a ver com a atividade. Observem só, por exemplo, vou ficar aqui no meu mesmo, aqui do meu lado, um desenho, né, aqui claro, já foi aprimorado para a nossa época, mas aqui seria um esboço do que ele fez de um paraquedas, observem, né, essa questão, o paraquedas no formato triangular. Além disso, Leonardo da Vinci fez esboços, né, bem aqui, ó, do que seria um tanque blindado. É claro que hoje os tanques, eles têm um outro formato, mas ele também desenhou já imaginando como poderia ser esse automóvel aí blindado. Aquilo que eu falei, ó, sobre os robôs, estão vendo aqui do meu lado? Estão vendo aqui? Peraí, estava apontando errado. Estão vendo aqui do meu lado? Pois é, ele criou esse robozinho aqui, gente, apenas para que ele ficasse tocando um tambor, né? Seria uma espécie de músico automático. Então, ele daria um clique ali, né?
para que ele começasse a se movimentar e tocasse o tambor. E eu tenho certeza que vocês já viram em algum filme, assistiram em algum lugar, esses robozinhos que ficam tocando tambores aí no automático. Além disso, ele também criou aqui esse aparelho para mergulho submarino, como eu já citei, vocês podem ver bem aqui, tá bom? Vamos ver aqui uma quinta invenção do Leonardo da Vinci, essa ponte giratória, ou seja, uma ponte, né, é capaz de se dobrar e hoje ela existe em alguns lugares do mundo, tá bom? Em que não é exatamente assim, mas é uma evolução dessas pontes, em que a ponte está aqui e ela se abre e cada parte vai para um lado, enfim, às vezes é uma ponte entre duas cidades e elas se abrem para que, vamos supor que se a cidade passar por um momento de emergência e ninguém puder sair dela, essas pontes se abrem para impedir que as pessoas passem de um lado para o outro. Temos aqui também a asa delta, hoje todo mundo conhece, sabe o que é e evoluiu bem mais, mas olha como naquela época ele já havia desenhado e dado traços que realmente lembram a asa delta de hoje, né? Perfurador de toras, né, para cortar aí, aqui não apenas toras de madeiras, mas para perfurar buracos, tanto na vertical quanto na diagonal, ele criou isso também. Um aparato para caminhar sobre as águas, olha o que ele imaginou, né? Uma espécie de calçados e de, vamos dizer assim, de bases, né, para que o homem se segurasse no lado e no outro e com certos calçados especiais ele fosse caminhando sobre a água. Isso tudo lembrando, mais uma vez, no século XV, tá? E a bicicleta, né? Aqui é uma ideia dele do que poderia ser a bicicleta e a gente vê que assim, mudou, mas também não mudou drasticamente ao 100%, né? A arquitetura ainda parece muito com as bicicletas de hoje em dia. Então a gente vê aqui alguns dos desenhos que ele, né, planejou para a época dele, imaginando invenções que poderiam ser aprimoradas e foram aprimoradas para o futuro. Então observamos aqui um homem que foi visionário, que viu além do seu tempo e que hoje deve ser inspiração para a gente. Eu ouvi até, e aqui eu vou dar os créditos, da coordenadora Rita, nossa coordenadora da escola, em que ela me disse que hoje em dia nós não precisamos exatamente sempre de pessoas que nos deem conselhos. Nós precisamos de pessoas que sejam inspiração para a nossa vida. Então, às vezes, a gente olha para alguém, mesmo se ela precisar dar qualquer conselho, nós já nos inspiramos na sua postura, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu comportamento, e a gente leva isso para a nossa vida. Então, eu queria trazer, o material traz, é muito importante que ele traga sobre o Leonardo da Vinci, para que ele também seja uma inspiração para todos nós. Para que a gente perceba que o homem, no século XV, conseguiu fazer coisas que até hoje a humanidade está tentando aprimorar de tão boas ideias que são. E a minha pergunta é, e o que nós hoje, eu até me incluo nisso, óbvio, e o que nós hoje, no século XXI, poderíamos criar de inovação? O que nós hoje poderíamos pensar de coisas novas? Desde a ciência até a arte, porque Leonardo da Vinci também inovou a arte de maneiras incríveis. Eu tenho muitos de vocês que estão me assistindo gostam de desenhar, por exemplo, gostam de colocar ali, mesmo que de maneira virtual, seus traços, seus desenhos, de maneira que eu fico até espantado do talento que alguns de vocês têm. E a pergunta é, que coisas novas vocês querem fazer? Que inovações vocês querem trazer ao mundo para que as pessoas te conheçam por algo que você criou? Eu espero que você tenha essa vontade dentro de si de fazer coisas grandiosas, de fazer coisas que coloquem um teu nome na história, ou que façam pelo menos a comunidade onde você vive te reconhecer e valorizar o teu talento, valorizar o teu trabalho, valorizar a tua arte, por exemplo, tá bom? E aí fica aqui a inspiração que é Leonardo da Vinci, para mostrar que você tem potencial para isso, né? Um homem como ele que tinha tudo para dar errado, deu super certo, a gente pode considerá-lo aí como um dos seres humanos mais importantes da história da humanidade, mas para você chegar até onde você quer chegar, saiba, você vai conseguir isso estudando, se aprimorando. Se você gosta de desenho, vai estudar cada vez mais desenhos, traços, sabe, os movimentos artísticos para que você se baseie no passado para construir o seu futuro. Se você gosta, por exemplo, da ideia de arquitetura, de planejar, seja prédios, casas, estruturas, comece a estudar sobre isso. Se você gosta de literatura, por exemplo, gosta de escrever, gosta de se expressar,
leia mais, estude mais para que seu vocabulário aumente, para que as suas ideias cresçam e você consiga colocar isso no papel de maneira que as pessoas leiam o que você escreveu ou ouçam o que você tem a dizer e simplesmente, né, arregalem os olhos e falem: eu realmente aprendi algo novo com essa pessoa e ela realmente de alguma maneira mudou a minha vida. Então, o estudo, seja ele o estudo que a escola oferece ou o estudo para além da escola, é a base e é o ponto de partida para que vocês sejam grandes, para que vocês alcancem grandes coisas. E realmente para finalizar, eu realmente quero tudo isso no resumo. Quem não escreveu até o final já pode saber que não vai ganhar os 5 pontos pelo resumo. Realmente para finalizar, a questão, e claro, eu vou falar das atividades, melhor delas, mas a grande questão aqui é essa. A primeira coisa que vocês podem fazer para melhorar o mundo e para também trazer inovação, sabe o que é? É trazer essas inspirações para quem ainda não tem a idade de vocês. Então, por exemplo, se você tem um irmão, se você tem uma irmã, né, que tem seus 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, por exemplo, ou até mais ou menos entre essa faixa etária, quando é que ele vai conhecer o Leonardo da Vinci? Só quando ele estiver no 8º ano da escola? Mas e se ele puder conhecer antes? E se ele puder ter essa inspiração antes na vida dele? Será que ele, a partir daí ele não pode começar a ter ideias logo cedo de como fazer coisas grandiosas, de como trazer invenções ao mundo? Então fica aqui uma dica, se você tiver um certo interesse. Aqui serve apenas como um desafio, não é realmente o que eu quero dar aula, tá bom? Serve apenas como um desafio. Mas seria, observem, eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho. Vou mostrar aqui um vídeo. Se ele tiver muito alto, diminua. Desculpa se ele tiver muito alto para você, é porque tem a diferença entre a minha voz e a voz dos vídeos que tem aqui que eu mostro, tá bom? E aí, eu vou colocar só 10, 15 segundos, mas é um vídeo que fala sobre o Leonardo da Vinci, ele é para crianças. Mas imagine se você aos 5, 6 anos de idade, claro que na sua época talvez ainda não tinha esses vídeos, ou tinha, não sei, para você estar assistindo em casa, mas imagine se na sua época você tivesse tido acesso. Será que não poderia ter dado novas ideias desde cedo? Será que Leonardo não poderia ter sido uma inspiração para você desde cedo também pensar em fazer a diferença? Se você não teve essa oportunidade, que tal se os teus familiares mais novos, primos, irmãos, irmãs, tiverem? Então, colocar aqui só 10 segundinhos, basta colocar no Google Pequenos Ilustres, músicas de Leonardo da Vinci. Esse canal fala sobre outras personalidades famosas. Os Ilustres! Engenharia e muito mais. Da natureza tirou toda a inspiração e conheceu o espaço sideral. Grandes ideias. Como eu falei, vou mostrar só um pouquinho só para você notar. Observe o tanto de vocabulário, né? Engenharia, arquitetura. Imagine se uma criança de 5, 6, 7 anos começa já a ter contato nessa idade com esse vocabulário, começa a se questionar o que o que seria o Leonardo da Vinci, o que é tudo isso que ele criou. Imagine a partir daí o que vai se abrir na cabeça dela para compreender melhor o mundo. Então fica a dica, fica um desafio. Uma maneira de melhorar a humanidade, melhorar o mundo, é transformando e melhorando as gerações mais novas que a nossa, tá bom? Então fica aí a dica para você. E aí, realmente, para encerrar nossa aula, eu sei que eu já tenho falado isso, mas vamos lá para a questão das atividades. Gente, como sempre, a atividade é o resumo. Espero que você tenha assistido até aqui para realmente fazer um resumo adequado, tá bom? Mostre passo a passo das minhas explicações para que eu sinta que você não pulou etapas, e sim assistiu tudo. E na segunda, vão ser 2 questões na atividade, tá? Na primeira é o resumo, como sempre, e na segunda questão que eu vou pedir é que vocês escrevam, que eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa assim. Sobre uma pessoa, pode ser um familiar, seja um tio, um avô, seu pai, sua mãe, ou pode ser um vizinho, mas enfim, alguém mais velho que você conheça, que você sinta que é super inteligente, aprende rápido as coisas, mas que talvez não ficou famoso, ou não é reconhecido, ou não tem lá a vida mais confortável do mundo, talvez porque não teve acesso à educação. Eu quero que vocês façam essa reflexão, então vocês vão fazer por meio desse exercício, pensando aí em pessoas que você conhece, sabe? Eu particularmente, na minha vida pessoal, conheci no mínimo 3,
dentre familiares e conhecidos, que eu noto que são pessoas super inteligentes e que talvez só não alçaram voos maiores, como aquele que o Leonardo da Vinci projetou pela asa delta e por aquela espécie de avião, né, o pequeno avião, mas as pessoas só não alcançaram voos maiores porque não tiveram a possibilidade de estudar como hoje vocês têm a possibilidade, tá bom? Então seria essa a segunda questão para vocês refletirem e colocarem. E sobre, para quem não quiser fazer essa atividade, quiser fazer realmente uma atividade mais artística, a ideia é justamente, vocês podem voltar no vídeo e procurar e colocar lá, naquela parte que eu mostrei os desenhos do Leonardo da Vinci, ó, voltar aqui. Nessa parte com os vários desenhos, né, eu mostrei 9 desenhos, vocês vão desenhar, o ideal é que seja numa folha de papel todo em branco, ok? Mas vocês vão desenhar, vão representar alguns desses desenhos, tá? Vai ser uma espécie de homenagem que a gente vai fazer ao Leonardo da Vinci pelos projetos que ele fez lá em 1400, lá no século XV, e hoje vocês vão estar homenageando, desenhando os projetos e as invenções que ele criou naquela época. Deu para entender? Você vai escolher ou a bicicleta, ou aquele equipamento de mergulho, ou a asa delta, ou qualquer outra invenção que eu mostrei aqui do lado, né, que eu fiquei passando e mostrando. Você vai colocar isso no papel, vai mandar para mim e garantir a sua nota, tá bom, pessoal? Então é isso. Aí você pode perguntar, mas professor, agora, aquela atividade que o senhor passou online, a segunda questão, o que tem a ver com arte? Bem, gente, arte também é sobre refletir sobre as nossas possibilidades. Então é muito importante que a gente pense naquilo que certas pessoas perderam, seja no campo científico ou seja no campo artístico, por não ter estudo. Então, arte também é estudar, é se atualizar e é aprender. Então, fazer essa reflexão de quem poderia ter chegado muito mais longe se tivesse estudado é algo que com certeza vai contribuir no nosso estudo sobre a importância também da arte e de estudar a arte para que a gente, né, aprimore o que a gente está fazendo, e principalmente para você que é artista, que está me assistindo, que desenha, ou que canta, ou que compõe, mas para você também entender que sem o estudo você não vai conseguir aprimorar os seus talentos, tá bom? Então é isso, 37 minutos, quase 40, tchau!